slides ou alguma coisa desse tipo? Preparei alguns, sim. Eu já vou abrindo aqui, então, tá? Tá, se você quiser que eu passe, você pode me mandar no e-mail. Mas se você quiser passar, também fica à vontade. Tá bom. Não, eu passo aqui, é tranquilo. Obrigada, tá? Então, tá bom. Bom, gente, começando então oficialmente a nossa primeira mesa, a gente já teve a nossa primeira conferência, né? Aliás, a conferência de abertura, que é uma só, e agora a gente começa a primeira mesa, que é a mesa relativa à nossa linha 1, a nossa linha de pesquisa 1 do grupo. E eu idealizei essa mesa e falei assim, será que eu vou conseguir realizar esse sonho de juntar esses dois numa mesa para eles falarem para a gente? E deu certo, assim. Então, hoje, a gente recebe, assim, dois pesquisadores, uma pesquisadora e um pesquisador muito potentes e muito queridos, assim, que têm um comprometimento com o objeto da nossa linha de pesquisa, que é a análise do discurso, que é enorme, assim, e sempre fazem apresentações muito pertinentes e muito instigantes, e hoje vai ser muito legal estar com eles, né? Obrigado, Fernanda, obrigado, Flávio, por terem topado, né, estar aqui com a gente. É muito importante para a gente estar fazendo essa interlocução com vocês, né? A gente já, não se conhece de agora, né? Já somos parceiros de longa data, mas é sempre muito bom receber vocês aqui. Eu espero que essa seja a primeira mesa com vocês dois de muitas, né? O Flávio já participou de outros eventos do Ler, a Fernanda está participando do primeiro agora, espero que seja o primeiro de muitos também. E eu vou agora apresentar os dois, né, a partir do texto que a gente tem deles, né, lá no Lattes. A Fernanda Lunques, ela é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, na graduação e no programa de pós-graduação do Estado e Sociedade, o PPGES. Nessa instituição, ela ocupa atualmente os cargos de coordenadora do curso de Direito e de vice-decana do Centro de Formação de Ciências Humanas e Sociais. Ela foi coordenadora do curso de licenciatura interdisciplinar em Linguagens e Suas Tecnologias. Ela é professora colaboradora do Prof. Letras, né, da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e ela possui doutorado em Estudos da Linguagem, na UF. Ela é mestre em Letras pela UEM e licenciada em Letras Português pela UniOeste. Ela também fez estágio pós-doutoral pela UF, com bolsa, né, PNPD da CAPES. Ela é autora dos livros Depressão e Medicalização no Discurso Jornalístico, que eu tenho aqui o meu exemplar, inclusive está assinadinho aqui o meu, tá bom? Não é para vocês ficarem com inveja, mas eu tenho. Ela também é autora do Sujeito e Corpo, Construções Heterogêneas no Filme Clube da Luta, que eu ainda não tenho, mas terei em breve, né? E ela também é organizadora de diversas obras em coautoria. Ela tem experiência no ensino superior, básico, no ensino à distância, tem uma vasta experiência em elaboração de material didático e em tutoria, né, em educação à distância, e ela é vice-líder do grupo de pesquisas do CNPq, Mídias e em Discurso, né, que recentemente publicou esse livro aqui, que a Silmara me deu de presente, que eu ganhei também, né, um livro muito... com dedicatória também. Também é um livro muito interessante, que a Fernanda vai dizer, se eu não me engano, ele está disponível em e-book, eu acho. Bom, a Fernanda também integra o NEPLEV, da UFPE, e o Grupo Educação, Saúde e Desigualdades Sociais, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ela tem experiência nas áreas de linguística, com ênfase em análise do discurso, e suas principais pesquisas se dedicam, sobretudo, aos seguintes temas: discurso jornalístico e midiático, depressão, transtornos mentais, medicalização, saúde, felicidade, violência e mulher. Seja bem-vinda, Fernanda, à nossa mesa. Também integra essa mesa o professor Flávio Benayon, que é professor adjunto de Linguística e Língua Portuguesa na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é participante da Escola de Psicanálise Corpo Freudiano, né, da seção do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vocês vão ver que ele é carioquíssimo pelo sotaque. Ele é doutor e mestre em Linguística com ênfase em Análise do Discurso pela Universidade Estadual de Campinas. Licenciado em Letras pela UF. Ele foi professor substituto de Linguística na Universidade Federal Fluminense, também na UERJ, e na Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemat.
Ele lecionou língua portuguesa no Instituto Federal do Espírito Santo e na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele integra os grupos O Discurso nas Fronteiras do Social, que é liderado por Suzy Lagazzi e Guilherme Adorno, que publicou recentemente o livro O Discurso nas Fronteiras do Social, dos quais o professor Flávio Benayon é um dos organizadores. Tem o volume 1 e o volume 2. No volume 1, o professor Flávio publica um texto, né, sobre o funcionamento do jurídico, que é uma das categorias que a homenageada trabalha, né, o discurso jurídico, melhor dizendo. Recomendo muito a leitura da obra também. Além disso, o professor também integra o grupo Discursividade, Língua e Sociedade, da UF, liderado por Vanise Medeiros, e o grupo de estudos do discurso do Centro-Oeste, né, liderado por Olímpia Maluf. Ele coordena um projeto de pesquisa Disputa e Resistência nos Movimentos Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, projeto do qual faço parte também. Ele tem interesse em analisar o discurso 2 sobre os movimentos sociais, protestos, manifestações, greves, né, e analisa os funcionamentos constitutivos do direito em relação aos movimentos insolentes, sobre o que ele vai falar um pouquinho para a gente hoje. Interessa-se pela discursividade partidária e pelo trabalho com diferentes materialidades significantes. Então, seja muito bem-vindo também, professor Flávio Benayon, à nossa mesa. Eu proponho, vejam se vocês concordam, que a gente comece pela fala da professora Fernanda, depois a gente passa para a fala do professor Flávio, e em seguida a gente faz algum debate. Então, os presentes, por favor, muita atenção, que a nossa mesa vai começar. Se vocês concordarem, Fernanda, a palavra está com você. Tá ótimo. Boa noite a todas, todos e todes. É uma grande alegria estar aqui. O Elton, também espero que seja um momento de muitos. Quero te agradecer muito pelo convite, professor Odair. Quero parabenizar pelo evento, parabenizar pela obra, vida longa ao evento e ao grupo, muito sucesso para vocês, parabenizar as pessoas que publicaram. Já mandei, enquanto vocês enviaram o formulário, eu já preenchi. Depois eu vou querer a versão impressa, mas já preenchi. Então, muito obrigada. Também quero dizer da minha alegria de estar compartilhando a mesa com o Flávio, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né, Flávio? A gente lá na UF ainda se encontrava. Então, assim, que bom, Flávio, rever você, uma grande alegria, viu? Uma honra mesmo. Eu vou aqui colocar o material que eu preparei, assim, para contribuir para esse momento. O Elton, eu só vou pedir para você a gentileza de você poder me ajudar com o tempo, tá? Se você puder fazer essa gentileza, para eu não atrasar. Certo. Eu espero não atrasar. Eu vou, quando der 20 minutos eu te aviso, e aí você já vai ter uma noção, né? Isso, eu acho que não vai passar muito, mas enfim, sempre é bom, né? Tá Tanto bom. É que eu já vou até avisar vocês que eu também vou ter que ler aqui algumas coisas para eu justamente não me perder no tempo, tá, gente? Peço até desculpas, mas é isso, a gente se empolga e vai falando além, né? E eu não quero também. Então, eu dei o título, é sempre um problema né, e titular trabalho, mas eu coloquei o funcionamento discursivo de títulos, gestos de análise. É um estudo que está vinculado à análise de discurso de base materialista. Ele é um projeto que ele está inscrito a projetos que eu venho desenvolvendo aqui na UFSB desde 2020, sobretudo no âmbito da iniciação científica, tá? E até deixa eu passar aqui, porque aí eu quero agradecer às estudantes que estiveram comigo, né? A Ilana e a Thalita, que foram as minhas bolsistas e estiveram comigo nesse levantamento. Então, o que eu vou trazer hoje aqui tem alguns elementos que já são desenvolvidos no início, porém, os gestos de análise do que eu vou apresentar são preliminares, então eu também aproveitei o convite, Elton, para fazer esse movimento ousado de pensar, até para ouvir vocês e estar Maravilha. com vocês aqui, tá? Então, essas pesquisas, elas retomam questões já do livro que o Elton apresentou, né,
dessa pesquisa, que é o resultado da pesquisa do doutoramento, e buscam ainda produzir desdobramentos, como articulação mais incisiva, com algumas reflexões desenvolvidas por Althusser, sobretudo com as obras Aparelhos Ideológicos de Estado e sobre a reprodução, especialmente no que diz respeito ao funcionamento estrutural das relações de aliança, de antagonismo, contradição, dissimetria entre as práticas discursivas de instituições que compõem diferentes aparelhos ideológicos de Estado, que daqui por diante eu vou falar AIE, né? Como as instituições vinculadas às práticas médica e jornalística. Isso foi bastante importante para compreender, por exemplo, o sentido sobre depressão. Né? Eu tenho que pensar muito desses diferentes AIE para conseguir avançar. Então, algumas condições de produção em torno dos discursos sobre depressão e saúde na mídia exigiram o retorno à lista empírica proposta por Althusser em relação aos AIE, como AIE familiar, religioso, entre outros, a fim de pensar e mobilizar a saúde enquanto um objeto disputado em diferentes práticas, tais como a empírica, a ideológica e a teórica, pensando a partir de Péchet. Na obra sobre a reprodução, em nota de rodapé, Althusser faz um esclarecimento, ele traz aqui sobre o AIE médico. Ele diz o seguinte: pensamos ter o direito de chamar nas nossas formações sociais capitalistas o aparelho ideológico de Estado médico. Este mereceria um estudo exclusivo a respeito do qual a notável obra de Foucault, desprezado por nossas autoridades médicas, fornece-nos a genealogia de elementos importantes. Então, compreendemos, e aí na esteira desse movimento, reflexão que ele traz, compreendemos que o termo médico pode silenciar e invisibilizar práticas terapêuticas que não encontram reconhecimento e legitimidade em instituições privilegiadas e que exercem um efeito de domínio no AIE, nesse AIE que ele está chamando de médico, bem como obstaculizar relações nas quais se apontam para funcionamentos contraditórios, desiguais e subordinados. Buscamos dar fôlego à compreensão de práticas que circulam em disputa no movimento dos sentidos na história, a exemplo de práticas vinculadas à medicina alternativa e complementar, práticas dos curandeiros, das benzedeiras, dos grupos naturalistas, dos xamãs, dos coaches. Então, só para vocês terem uma ideia, há hospitais que oferecem serviços de coaches. Então, isso foi despertando, né, esse interesse para pensar essa relação estrutural. Por isso, a designação aparelho ideológico de Estado de saúde foi proposta. Então, esse movimento de disputa pode ser situado a partir da definição de saúde apresentada em 1946 pela Organização Mundial da Saúde, concebido com base em Orlando enquanto um discurso fundador. Um estado, então, como é que a OMS vai definir saúde? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Conforme Orlando, o discurso fundador atua enquanto categoria do analista a ser delimitado pelo próprio exercício da análise dos fatos que o constituem, observada sua relevância teórica. Na esteira dessa reflexão, podemos depreender que os sentidos de saúde não estão definidos de antemão, considerando, conforme explica a autora, que esses discursos funcionam como referência básica no imaginário social. E no caso dessa pesquisa, por uma organização de saúde com reconhecimento e legitimidade global. Esses delineamentos permitem compreender o efeito legitimador, então, por exemplo, do diagnóstico, o qual se produz em relação marcada com o comparecimento e funcionamento de determinados sintomas. Sobre o diagnóstico recai uma das mais fortes relações de aliança entre o AIE de saúde e de informação a partir dos discursos que circulam na mídia. Compreendemos mídia, então eu estou saindo aqui, depois eu volto para pensar com vocês algumas coisas que eu estou trazendo, como essa questão do diagnóstico. Compreendemos mídia como um conjunto de instituições e organizações que compõem o AIE de informação.
O termo informação funciona apontando para o que está em jogo no resultado de suas práticas e em suas práticas, né, suas principais, como a evidência da transparência e da necessidade de legitimação, sendo assumido, pois, com base em Galo, Silveira e Pequeno, 2021, como efeito de informação. Então, eu fiz aqui algumas considerações gerais, pensando no tempo mesmo, e eu vou passar agora para os procedimentos que a gente adotou para o desenvolvimento das pesquisas. Então, de acordo com o Ferrari, o que acontece? Só para eu situar vocês, a gente faz a pesquisa em portais, tá? Então, eu vou começar falando sobre os portais. De acordo com o Ferrari 2019, são portais os sites que atendem determinados critérios, tais como relacionados à apresentação. A página inicial reúne conteúdos distintos entre si. Em suas palavras, abro aspas, conteúdo jornalístico tem sido o principal chamariz dos portais, pela possibilidade de reunir milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Os sites do gênero assumiram o comportamento de mídia de massa. Fecho aspas. A autora destaca o desafio em se estruturar um portal pela necessidade de organização dos dados e apresenta algumas seções que compõem um portal: ferramenta de busca, comunidades, comércio eletrônico, e-mail gratuito, entretenimento, esportes, notícias, previsão do tempo, entre outros, tá? E aí, eu passo para como é que nós realizamos, então, as pesquisas. Para a construção do corpus empírico, foi feito um levantamento nos portais de notícias UOL, Terra, R7 e G1, portais eleitos, sobretudo, pelos expressivos indicadores referentes a acessos. Para a seleção do material de análise, nós, então, a gente precisou localizar essas matérias que tratassem sobre depressão. 2 procedimentos foram adotados. A gente fez a pesquisa pela ferramenta de busca do portal, e também fizemos pelo Google, tá? Em ambos, a gente utilizou o termo depressão, com a diferença de que no Google a gente inseriu também, além do termo depressão, o nome do portal. Então, depressão UOL, depressão R7, depressão Terra, tá? Para que isso ficasse marcado nessa pesquisa. A etapa seguinte consistiu na definição da matéria. Foram eleitas aquelas cujos títulos trouxessem o termo depressão, que aí começa esse problema dos resultados, né? Sobretudo no Google. Escolha justificada pelo fato de constar entre os primeiros resultados. Então, a gente tem lá anúncios, né? Então, a gente tem anúncios, o que é bem curioso, eu não entrei nessa análise, mas fico assim, né? Muito interessada, porque a gente tem anúncios de tratamentos médicos, psicológicos e religiosos. Consultas psicológicas, entre outros serviços, e também a gente encontrou em algumas, sobretudo lá em 20 e 21 e 22, matérias relacionadas a quadros depressivos entre pessoas famosas. E aí tinha uma questão nos processos de textualização. Então, a gente foi justamente para o título teria que trazer depressão. Então, vejam que a gente teve que fazer algumas escolhas, né? Após essa etapa, a gente estabeleceu os recortes, né, que, conforme Orlandi vai implicar na passagem da distribuição de segmentos para a relação das partes como todo, em que se procuram estabelecer, através dos recortes, unidades discursivas. Então, também essa extensão do texto não obedece a critérios formais de análise, devendo funcionar como unidade significativa quando posta em relação com a situação. A construção desses procedimentos nos colocou às voltas com a opacidade também do arquivo. Então, a Cristiane Dias, 2015, vai explicar, a partir também de estudos da Pavot, que o arquivo digital comporta algumas peculiaridades que interferem na construção do corpus, tais como a temporalidade, que resguarda a atualidade do arquivo, escapando a questões cronológicas, a instabilidade do arquivo, possibilitando a atualização ou indisponibilidade de sites, vídeos, matérias,
Nesse caso aqui da indisponibilidade, por exemplo, eu fiz uma análise do vlog do PC Siqueira. E, num certo momento, ele sofreu uma acusação, ele foi responder a processo, e houve um apagão em todos o canal dele no YouTube. Então, isso é uma questão bem, para quem está mexendo, lidando com esse tipo de arquivo, é uma questão muito séria, né? Muito delicada. O terceiro, a dimensão e heterogeneidade do arquivo. Quarto, a autoria, possibilitando a disponibilização de materiais sem que haja necessidade de atribuição de autoria ou de chancela institucional. E 5, a leitura dispersiva em posição da visualidade. Dias coloca a dispersão, então, como um aspecto constitutivo desse arquivo, o que, em consequência, altera o trabalho de leitura e vai impor um outro ritmo. Com esses procedimentos metodológicos, objetivamos dar consequência ao material selecionado e às unidades recortadas, além de permitir depreender se haveria, por exemplo, a produção de processos parafrásticos no discurso sobre, e aí eu estou pegando a Betânia Mariani, nesse discurso sobre depressão. Tal construção implica ainda o atendimento à questão inquietação de como desenvolver uma análise de forma a colocar em questão no gesto teórico-metodológico o funcionamento do algoritmo em suas relações de força no arquivo digital, a administração dos arquivos disponibilizados nos portais e nos sites de pesquisa. Então, com base em Sodré, pode-se compreender que o algoritmo incide decisivamente a partir de e eu cito, processo iterativo e finito, um conjunto de regras lógicas destinado à resolução de problemas ou execução de tarefas. E aí eu trouxe aqui uma passagem, não sei como é que está meu tempo, Welton, se eu posso ler, senão eu deixo aqui e vou continuando a leitura, tá? Tá tranquilo, tá em 13 minutos ainda. Tá. Eu também fico um pouco... tá tranquilo, só que não, né? Então, ele vai dizer aqui que o algoritmo é um código que define uma sequência de procedimentos matemáticos e ações humanas, que, embora seja o resultado de uma programação, a sua expansão lógica já aponta para uma virtual autonomia técnica, exemplo do robô. Midiática e algorítmica, a palavra código eleva-se no plano reflexivo a uma hipersignificação, a lógica de controle e de adaptação implicada na reestruturação do modo de produção capitalista, a passagem do produtivismo competitivo, a abstração financista, ou da economia industrial a digital, e na instituição do consumo como sistema estratégico. Então, essa é uma das razões também que justifica a realização de busca a partir de termos-chave em diferentes locais, e elegendo a primeira matéria que compareceu trazendo o termo depressão, sem que esteja relacionada a anúncios. E ainda quero dizer que recortar esses primeiros títulos que atendessem a esses critérios possibilitou depreender uma não coincidência nos resultados apresentados pelo portal e pelo Google. A gente sempre se deparou com resultados diferentes. Chegamos, assim, aos títulos dos quais, em seus processos de formulação e circulação, concorrem relações de força referentes aos aspectos técnicos e artísticos, corroborando para o que se compreende do ponto de vista discursivo como evidência de um funcionamento mais bem-sucedido no mecanismo de antecipação em jogo, o aumento do interesse do leitor pela notícia e pela continuidade na leitura. E aí eu trago a obra do Bahia, né, para a gente tomar aqui para pensar, do campo do jornalismo. Conforme Bahia, o título pode ser definido como a primeira linha, a primeira oração ou a primeira frase de uma notícia, de uma reportagem, de uma análise ou de um editorial, embora em termos estruturais seja independente a fim de atender a critérios técnicos. O título funciona de diferentes maneiras, anunciando um fato, resumindo uma notícia, embelezando uma página. O título é muito valorizado no campo do jornalístico, privilegiado por comumente atuar como o primeiro contato do leitor com determinado acontecimento.
Bahia ressalta sua importância nas matérias jornalísticas e também a tensão que reside em torno do que significa o título no campo do jornalismo. Para uns, o título está tão intimamente ligado à notícia que sem ele perde o sentido. Para outros, ele deve dizer tanto que possa dispensar o resto. O que é um funcionamento que a gente tem depreendido, tomar a notícia pelo título, né? Então, aí eu vou seguir aqui, vou passar para vocês o levantamento, tá? Deixa eu só descer aqui um pouquinho, pronto. Então, a gente tem aqui, eu trouxe o portal, o procedimento e o título, né, para vocês poderem acompanhar aqui. Após perder a filha adolescente para depressão, mãe faz campanhas contra o suicídio. O Brasil tem os piores índices de depressão na América Latina. Cientistas usam inteligência artificial e Twitter para medir risco de depressão e ansiedade. Depressão, sintomas, causas, tratamentos e mais. Depressão, o que é, sintomas, causas e como é o tratamento. Depressão tem sintomas claros? Veja o que é e como tratar. Procura por remédios de ansiedade e depressão aumentou desde entre 2019 e 2022, porque o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. Então, aqui, para voltar, né, é um gesto preliminar, tá? Ainda eu quero voltar, tem vários elementos, mas é o que... Bom, vou trazer aqui. Uma regularidade que depreendemos nos processos de textualização dos títulos diz respeito a uma mobilização do quadro depressivo, nos quais se recuperam aspectos nosográficos e nosológicos, ou seja, em torno da definição, da classificação, das causas, dos sintomas, dos tratamentos. Trata-se de um movimento discursivo que pode ser depreendido em mais de um portal e também nos procedimentos de levantamento, porque a gente já começa a perceber o movimento em que o primeiro resultado é um verbete, assim, a depressão comparece como um verbete do portal, tá? Não analisamos, mas estou trazendo aqui, como elemento. Esse modo de discursivizar a depressão se desloca do que depreendemos em pesquisas anteriores e aponta para uma reorganização nas práticas jornalísticas, retomando aspectos basilares desse transtorno mental, porque antes isso não vinha essa questão do que é, os sintomas, então começa a voltar, a retomar isso. Em relação a essa reorganização, esse gesto de leitura, destacamos um dos títulos do portal G1, porque o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. Então, tem sido regular, isso das pesquisas anteriores, o comparecimento de títulos que coloquem em questão dados estatísticos, e vou trazer aqui para vocês um exemplo de pesquisa anterior. O OMS revela que casos de depressão aumentaram 18% no mundo na última década. Então, os títulos, eles traziam as estatísticas de forma marcada. Assim como, então, além do comparecimento das estatísticas, nós também tínhamos processos de textualização nos quais o efeito era de uma constatação do transtorno a partir de processos de predicação e de aposição, como, por exemplo, depressão, : o mal-estar da sociedade contemporânea. Em pesquisas anteriores, então, a gente depreendeu uma forte irregularidade no comparecimento de estatísticas, possibilitando, em nosso gesto de leitura, a mobilização de um eixo de sentidos que nós adjetivamos como qualitativo, que citava as voltas com essa questão quantitativo, com quantidade, tá? Com as estatísticas. As estatísticas produzem um efeito de exatidão sobre um determinado quadro, seja ele relacionado a uma doença ou um transtorno, inscrevendo aquilo que Péchet trata como espaço de predicados, de argumentos e relações do logicamente próprio, estabilizado próprio de dados estatísticos. E aí, por que eu estou fazendo uma relação que eu comentei anteriormente sobre o diagnóstico? Porque é preciso diagnóstico para que a gente tenha as estatísticas. Então, eu precisei fazer esse movimento para poder ter condições também de compreender.
Fernanda, 20 minutinhos agora. Ai, deixa eu correr. Então, os efeitos nos títulos levantados produzem, por sua vez, outros efeitos. Então, aqui a gente não tem estatísticas, tá? Então, esse é o primeiro levantamento que nós não temos, né? Nenhuma estatística. Então, os efeitos nos títulos levantados, se por um lado a gente não tem estatística, produzem outros efeitos. Embora não explicitados, os dados comparecem implicitamente nos processos de textualização, inscrevendo concomitantemente uma tomada de posição do veículo jornalístico vinculada ao eixo que nós adjetivamos de qualitativo, que também é fruto das pesquisas anteriores. Então, por exemplo, piores índices de depressão, população mais depressiva. Nas pesquisas anteriores, esse funcionamento era depreendido a partir de relações entre os títulos. Então, a gente pegava título com estatística e título que não constava estatística, mas trazia, por exemplo, aquele depressão, o mal-estar da sociedade contemporânea. O que nos deu condições, inclusive, de produzir, nesse gesto de análise, um quadro desse eixo quantitativo e do eixo qualitativo. A gente fez esse gesto, né? Em separado. Desse modo, embora não se explicite no fio do discurso quais são os dados, temos, então, por esses títulos, que o Brasil apresenta altos índices de depressão, sabemos que está entre os piores, o que produz uma relação parafrática com a expressão população mais depressiva, a qual, pela mobilização do advérbio e do adjetivo, enlaça os eixos quantitativo e qualitativo. Nas pesquisas anteriores, ao relacionar determinado sentido sobre depressão ao eixo qualitativo, depreendemos uma sustentação de sentidos negativizados da depressão, colocando em questão o desprestígio social da tristeza, e isso pegando a partir da Kell. Compreendemos que um efeito lógico se estabelece nas relações entre os títulos levantados. Se, de um lado, temos o efeito de negativização, de desprestígio e perigo em torno da depressão, por outro, as discursividades dominantes, médico-psiquiátrica, por exemplo, produzem, entre outras evidências, que as causas da depressão podem ser antecipadas, calculadas, mensuradas e tratadas. E aqui eu chamo a atenção, por exemplo, por esse comparecimento de remédios, que não constou em pesquisas anteriores, da inteligência artificial, que não constou também. Só que, vejam, sempre é esse jogo, né? O do UOL, no resultado, depressão tem sintomas claros? Então, tem esse movimento, que eu não analiso, mas estou levantando aqui. Temos nos interrogado sobre a fissura, a falha que o quadro depressivo pode produzir no ritual ideológico de uma formação social cujas evidências de felicidade, saúde, produtividade circulam amplamente e constituem o sujeito na contemporaneidade. Da perspectiva discursiva, compreendemos que o sujeito com depressão coloca em suspenso as evidências construídas pelas discursividades dominantes, desloca sentidos esperados e produz ressignificações ao inscrever gestos materiais cujos sentidos são de recusa, de impossibilidade, inconsciente ou não, silenciando os sentidos esperados. Sujeito produtivo, sujeito feliz, sujeito saudável, e produzindo, inclusive, efeitos de antagonismo. Ao considerar o sujeito que, em seu quadro depressivo, não consegue sair da cama, não consegue tomar banho, não consegue socializar, nos interrogamos sobre possibilidades de inscrição de efeitos de resistência, então, né, e de desistência que tais traços inscrevem, funcionamentos que não tomamos de forma estanque, mas em relação a, e que podem, pois, funcionar inscrevendo o equívoco. Trata-se de um ponto complexo, já estou acabando, tá? Trata-se de um ponto complexo, já que algumas pesquisadoras e pesquisadores como Rodinesco, Kell, Dejoux, Ehrenberg, Duncker, apontam que a depressão atua tanto como um gesto material de recusa do sujeito diante das condições materiais de existência, assim como resulta
de uma exaustão e de um esgotamento causados pela regularidade nos processos de identificação do sujeito a tais condições. Um tenso jogo entre resistência e desistência, cuja depreensão se dá também nas relações subjetivas e sociais. Nesse sentido, podemos interrogar: o que pode significar o gesto radical de desistência em relação à vida? O que, na radicalidade desse ato, comparece anteriormente e emerge na evidência de um transtorno? Tais funcionamentos permitem ainda apontar para aquilo que não vai bem na formação social pela escuta possibilitada da perspectiva discursiva. Nesse percurso de pesquisa, temos em um dos títulos no fio do discurso essa relação entre depressão e suicídio, e nessa esteira a produção do efeito de desistência. Nesses percursos de análise do discurso jornalístico sobre depressão, a noção de acontecimento jornalístico, tal como proposta por Della Silva, tem sido produtiva, porque permite que coloquemos em questão um acontecimento sobre o qual jornais e jornalistas se propõem a escrever a partir de uma avaliação prévia, cujos critérios passam também pela relevância e merecimento. Temos depreendido esse movimento pendular entre os eixos quantitativo e qualitativo. Inscrevem-se no primeiro eixo, quantitativo, os processos de textualização dos títulos que colocam em questão as estatísticas, as quais, além de produzir um efeito de abrangência, se sobredeterminam ao eixo qualitativo, o qual, por meio de processos de adjetivação, por exemplo, atua de forma a qualificar o transtorno e o sujeito, vale dizer, de forma negativizada. O diagnóstico, nesse sentido, é um dispositivo que perpassa e domina, tanto quanto efeito de suspeita, o título encaminhando para a leitura da matéria e assim saber antecipar se o sujeito apresenta sintomas ou quadro de depressão, ou enquanto efeito de evidência, que são os dados relativos e os sentidos sobre quem tem depressão. Os termos recortados atuam em complementaridade e contraditoriamente num sítio de significação que, ao mesmo tempo que negativiza, amplia os sentidos de depressão, produzindo efeitos de deriva, diferentes sintomas e dispersão, que abrangem a muitos sujeitos. Colette Soler afirma, e aí eu cito, estou acabando mesmo, ser diagnosticado é muito desagradável. Fala-se daquele que faz o diagnóstico, mas há também aquele que é diagnosticado. E algumas vezes, ser diagnosticado é muito desalentador. Fecho aspas. Esse efeito de desalento se produz no funcionamento dos títulos, corroborado pelo delineamento de uma circunscrição sintomática, cuja consequência é aliar-se à imagem do sujeito de para si e para os outros. E esses efeitos no discurso jornalístico sobre depressão, em seu comparecimento regular, que é isso, né, que a gente tem depreendido ao longo dessas pesquisas, atuam fortemente no sentido de instituir, como nos lembra Péchet, evidências subjetivas sobre depressão e sobre sujeito deprimido e com depressão em nossa formação social. É isso, gente, eu vou passar aqui rapidamente as referências, tá? Depois a gente fica à disposição para conversar. Agradeço imensamente a atenção, o convite. Muito obrigada. Deu uma travadinha aqui no meu microfone. Obrigado, Fernanda. Acredito que há questões, né? Eu vou pedir para que vocês segurem as questões, que no final a gente vai fazer o debate. Eu anotei aqui as minhas questões também. É uma apresentação muito instigante, né? Traz muitos elementos para a gente pensar. Essa questão dos títulos dá pano para manga e os títulos funcionando, né? No digital, digamos assim, com toda a questão dos algoritmos, dá mais coisas ainda. Mas vamos com calma, que a gente ainda vai ouvir o professor Flávio Benaião, para quem eu passo a palavra agora, agradecendo mais uma vez pelo aceite do convite. Flávio, eu vou já colocar o seu slide aqui. Certo, Elton, obrigado. Vocês me escutam bem? Certo. Então, bem, primeiro, muito obrigado, Elton, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui falando para um grupo tão forte como o Grupo Ler. Espero que esse evento possa acontecer
por muitas décadas ainda. Obrigado, Dair, também, pela possibilidade de falar aqui, pela organização do evento. É uma honra estar ao lado da Fernanda Lunks, né? Nos encontramos lá na UF há muito tempo e agora vamos nos encontrando pelos diferentes congressos, né? Fico muito honrado de falar ao seu lado também. E me sinto acalentado ao mesmo tempo de ter aqui pessoas tão queridas como o Felipe, a Laís, e, enfim, muitas outras. Então, bem, eu vou passar para a minha apresentação, eu vou conversando um pouquinho com vocês, tá? Sobre o que eu proponho. Essa apresentação, eu já peço desculpas de antemão, porque eu pego alguns pedaços de um curso de extensão que eu dei com a Liliane lá pela Unesp, ano passado, e pego os pedaços de uma apresentação que fiz no encontro do Grupo Arquivos de Línguas aqui na UF nesse ano. Então, se alguém esteve comigo nesses eventos, vai rever um pouquinho o que a gente viu lá, mas sempre para tentar seguir adiante, né? Bem, então, o título da minha apresentação é Ler os movimentos do social, a insolência como forma de resistência. Minha proposta para hoje é a seguinte: diferenciar a noção de resistência para a psicanálise, levando em conta os sentidos dominantes também, e diferenciar com relação à análise do discurso. Em seguida, eu pretendo visitar a noção de insolência, que venho insistindo desde a minha tese em 2021 e depois em alguns artigos, e, por fim, a gente vai analisar uma imagem, tá certo? Essa é a minha proposta para hoje. Pode passar, Welton, por favor. Welton, pode passar, por favor. Está me escutando, Welton? Acho que deu uma travadinha aqui. Peraí, deixa eu tentar de novo. Tá atrapalhando tudo, olha. Eu vou falando, não tem problema. Bem, então, em um primeiro momento, vamos visitar muito brevemente o que é a resistência lá na psicanálise. Pelo menos em 2 textos lá do início da psicanálise. Quer dizer, quando é o Breuer falando, não dá nem para falar que é psicanálise, né? É algo anterior. Mas vamos visitar os trechinhos lá do Breuer e do Freud. O Breuer, em 2 linhazinhas, sobre o caso Ana O, vai afirmar o seguinte: no início da doença, o exame da anestesia permaneceu insatisfatório em virtude da resistência da paciente, resultante de sentimentos de angústia. Então, olha só, resistência da paciente. A resistência da paciente ao tratamento. Então, aqui, resistência não comparece como algo voluntarista, não é algo consciente e é algo que se opõe ao tratamento que está em jogo. Em Freud, no caso M. von N., vai se dar algo mais ou menos semelhante. O Freud vai falar: desde o início, M. von N. parece não ter se entendido com o médico e esgotou-se na resistência contra tudo que se realizasse com ela. Decaiu, perdeu o sono e o apetite e só se restabeleceu depois que uma amiga que a visitou no sanatório praticamente sequestrou-a em segredo e cuidou dela em sua casa. Então, vejam só, esgotou-se na resistência contra tudo que se realizasse com ela. Mais uma vez, resistência como uma espécie de oposição ao tratamento que estava sendo desenvolvido. Então, resistência comparece aqui como essa espécie de oposição e que não é consciente, não se dá de uma forma voluntarista. Com essa brevíssima passagem pela resistência na psicanálise, a gente pode ir para o slide seguinte, e já pensar na resistência levando em conta os sentidos dominantes. Eu peguei trechos da Wikipedia. E por quê? Porque acredito que lá na Wikipedia compareçam alguns sentidos dominantes, aqueles sentidos que circulam com mais força no social do que seria a resistência. E aí eu vou ler 2 trechinhos, tá? O movimento de resistência é o conjunto de iniciativas levado a cabo por um grupo de pessoas que defendem uma causa normalmente política, na luta contra o invasor em um país ocupado. Então, vejam só, ali são movimentos de resistência, mas acredito que os sentidos de resistência caminham na mesma direção. E definido como conjunto de iniciativas levado a cabo por um grupo de pessoas. Ou seja, há oposição em jogo também, né? Mas uma oposição que se dá de uma forma consciente,
a partir de um conjunto de iniciativas levada a cabo por um grupo de pessoas. Então, para o sentido dominante, a resistência, ela funciona como algo consciente, voluntarista, uma espécie de estratégia que a gente mobiliza contra um determinado poder, uma determinada instituição, enfim. E aí, no segundo recorte, a gente pode ler: o termo pode também se referir a qualquer esforço organizado por defensores de um ideal comum contra uma autoridade constituída. Assim, movimentos de resistência podem incluir qualquer milícia ou guerrilha armada que luta contra uma autoridade, governo ou administração estabelecida ou imposta. Eu acredito que por esses trechos, né, que, a meu ver, representam os sentidos dominantes, os sentidos que mais circulam para a resistência, por esse trecho, a priori, já é possível considerar uma diferença fundamental para a psicanálise, né, e para os sentidos dominantes. Para a psicanálise, resistência não é consciente. E é uma oposição muito restrita em uma situação clínica que leva em conta um médico ou um analista. A resistência, lá no Wikipedia, que considero como uma forma que circula no social, é levada em conta como uma oposição consciente, voluntarista, que mobiliza estratégias contra um determinado poder, uma determinada organização. Tá certo? Esses sentidos de resistência, acredito que circulem mais, né, inclusive comparecem em algumas obras da Butler. Pode passar, Welton, por favor, mais um? Obrigado. Então, não se trata aqui de pensar que a resistência na psicanálise, ou como circula comumente, ou na análise do discurso, que um é mais importante que o outro. Não, são diferentes funcionamentos em jogo, cada um com sua devida importância, né? Mas agora eu queria começar a avançar para a compreensão dessa noção para a análise do discurso. A gente vai tentar destrinchar um pouquinho mais, lendo alguns autores, beleza? Então, no próximo slide, a gente pode ver uma citação da Suzy Lagasse. Ela tem um texto que acho maravilhoso, muito bom mesmo, que se chama Delimitações, Versões e Deslocamentos em torno do anexo 3. Nesse texto, ela vai falar com profundidade sobre resistência e vai levar em conta, vai pôr em relação dois textos do Péchet, que também são geniais. É o Delimitações, Versões e Deslocamentos, e o outro texto é o anexo 3, que é o Sua Causa daquilo que falha, que está presente lá no Semântica e Discurso, né, o livro do Péchet. Então, vamos ler o que a Suzy vai falar. Então, citando: falar do social é falar de relações entre sujeitos de linguagem. Pensar o invisível, o alhures, o não realizado, o impossível, as diferentes modalidades da ausência, no social, é ter que se haver com sujeitos de linguagem, ter que se haver com a linguagem. Então, vejam só: o invisível, o alhures, o não realizado, o impossível, as diferentes modalidades de ausência estão na relação com a resistência. É o diálogo com um outro mundo possível que ainda não se materializou, e nesse diálogo vai se constituindo a resistência. Mas nesse momento eu queria apontar o seguinte, que para a análise do discurso, há resistência, há possibilidade de diálogo com o invisível, com alhures, com o não realizado, porque o sujeito é um sujeito de linguagem. Então, a resistência vai se dar em linguagem, né? Vai se dar pela língua na relação com a história, com a ideologia para análise do discurso. Então, aqui a gente pode marcar uma diferença com relação às outras noções de resistência. Lá na psicanálise, se leva em conta uma singularidade do sujeito. Está em jogo também, é claro, algo que se dá pela língua, né? Mais propriamente pela linguagem, porque não é necessariamente pela língua verbal, né, ou escrita. Pode ser por um gesto, por uma imagem, assim como para a AD também. Mas na psicanálise está em jogo uma singularidade do sujeito. Para a análise do discurso, a gente leva em conta, é claro, algo que acontece no sujeito, mas que reverbera, que ressoa no social. E esse funcionamento da resistência, que está na relação com o invisível, alhures, o não realizado, ele acontece sempre na relação entre língua e história, ideologia. Tá certo? Acredito que já podemos pular para o próximo slide. Então, o alhures, o invisível e realizado dialoga com a possibilidade de sentidos outros, que funcionam como novos pontos de ancoragem para diferentes processos de identificação. Então, o sujeito não vai estar a vida inteira, bem, espero que não, né? Não vai estar a vida inteira identificado com uma mesma cadeia significante, não vai estar identificado a uma mesma rede de sentidos, sempre há a possibilidade do deslocamento, né?
E esse deslocamento pode se dar justamente pelo furo que o lapso, o ato falho, o equívoco vão abrir na relação com alhures, né? Quem está pensando os sentidos outros, levar em conta os sentidos outros, é levar em conta o alhures, o invisível, que vão investir o ato falho na possibilidade de constituir uma nova rede de sentidos, uma nova cadeia significante, produzindo uma nova identificação no sujeito, né? Então, eu acho, né, essas noções extremamente complexas, espero que eu esteja conseguindo me fazer minimamente claro, mas vejam só algo que eu acho muito interessante na análise do discurso. O sujeito de linguagem vai ser o lugar, né, entre aspas, da resistência. Mas a resistência que se dá pelo lapso no sujeito, no contato com o invisível, pode ressoar, produzir um acontecimento histórico e afetar o social, afetar os sentidos tão bem administrados pelo capitalismo, pelo Estado de Direito, né? Então, vamos ler mais um pedacinho da Suzy Lagasse e já eu tento avançar nessa questão, tá certo? Então, a Suzy vai falar: buscar a compreensão do modo pelo qual nessa unidade do sujeito em sua forma capitalista, rachaduras se abrem, se faz um objetivo pungente para todos aqueles que reconhecem que não são as intenções e as estratégias dos homens que determinam a história, que os limites do possível são herdados do passado. Então, eu queria chamar a atenção para 2 pontos aqui. Primeiro, a forma sujeito capitalista, que é aquela que constitui a todos nós numa formação social capitalista. A forma sujeito capitalista não existiu sempre. Antes, havia outra forma sujeito lá na Idade Média, provavelmente na Idade Clássica, Roma, Grécia, havia outra forma sujeito, e não vai existir para sempre também. Só se o mundo acabar no meio do caminho, né? A humanidade acabar no meio do caminho. Mas não vai existir para sempre. Ou seja, a forma sujeito capitalista comporta furos, comporta rachaduras, tensionamentos que fazem tremer a estabilização dessa forma sujeito, podendo dar espaço para outras formas possíveis que não tem como prever, né? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção a partir da citação da Suzy. Outro ponto que é fundamental para o analista de discurso materialista, não são as intenções e as estratégias dos homens que determinam a história, e nem são essas intenções e estratégias conscientes que podem levar a rupturas na forma sujeito capitalista. Para a análise do discurso materialista, aqui entra mais uma diferença em relação à resistência. A resistência se dá de forma inconsciente. Ela não é fruto de um ato voluntarista do sujeito. Isso diferencia a resistência na AD, na análise do discurso, para a resistência como circula de forma ampla no social, para a resistência levando em conta sentidos dominantes. Se a resistência, como a gente fala comumente no dia a dia, é uma oposição evidente, né, uma oposição consciente, para a AD não. Vai ser um funcionamento que se dá de um modo não voluntarista, de um modo que leva em conta o inconsciente, tá certo? Justamente porque a história, a língua e o próprio inconsciente escapam da gente. Então, levando em conta, né, as formulações da Suzy, ela vai propor uma questão. Se não se trata de voluntarismo do sujeito, como o furo se faz possível no social? E aí eu proponho um início de resposta, vou ousar nesse ponto. Então, passa aí, Welton, por favor. Bem, o furo se faz possível, o furo no Estado de Direito, o furo na formação social capitalista, se faz possível no social a partir do lapso que encontra um lugar no sujeito de linguagem, né? Então, aqui eu acho que é o ponto em que o lapso, o ato falho no sujeito pode ressoar, se transformar em um acontecimento histórico, fazer um furo na formação social capitalista, ameaçando os sentidos administrados pelo Estado, né? Mas vejam só, a possibilidade desse furo e do lapso acontece porque a nossa sociedade, ela não é homogênea, ela não é estabilizada. Nós temos o confronto entre diferentes forças, né? Nós podemos falar de modo mais técnico que as formações ideológicas, as formações discursivas estão em contradição a todo momento,
né? E é a contradição, esse funcionamento basilar do materialismo, que possibilita a existência do furo, né? Que possibilita o furo no social. E esse furo se encontra com algo singular do sujeito que vai possibilitar o lapso. Então, para mim, isso daqui é extremamente complexo, porque é o ponto de encontro da contradição que funciona no social com a singularidade que funciona no sujeito. Nem social, nem sujeito são homogêneos e estabilizados. A contradição, o equívoco, funciona em ambos, no social e no sujeito. Aliás, eu posso pôr de uma outra forma essa relação. Se o sujeito não é o mesmo sempre, se o sujeito pode sempre deslocar, pode derivar, se há inconsciente no sujeito, não há como social ser o mesmo sempre. O social sempre vai possibilitar o furo, né? E aí, citando Péchet, levar até as últimas consequências a interpelação ideológica como ritual supõe o reconhecimento de que não há ritual sem falhas, desmaio ou rachadura. Uma palavra por outra é uma definição um pouco restritiva da metáfora, mas é também um ponto em que o ritual chega a se quebrar no lapso ou no ato falho. Então, essa citação é famosíssima, né? Todo mundo que fez uma dissertação, uma tese em AD, cita, mas acho que é muito interessante, porque não há ritual sem falhas, ou seja, todo funcionamento social, né, todo aparelho ideológico de Estado, o aparelho repressivo em suas diferentes formas, polícia, tribunais, sempre estão abertos para o ritual, quer dizer, para as falhas, para as falhas no ritual. E é isso que pode possibilitar que os sentidos para essas instituições sejam outros, e pode possibilitar também que essas instituições desmoronem, né, afetando aí a formação social capitalista. Pode avançar, por favor? Péchet cita algumas formas de resistência. Pode voltar um. Obrigado. Péchet cita algumas formas de resistência, né? Ele fala, lá em Delimitações, Versões e Deslocamentos, ele fala: não entender ou entender errado, não escutar as ordens, não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio, falar sua língua como uma língua estrangeira que se domina mal, mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases, tomar os enunciados ao pé da letra, deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as palavras, seriam resistências possíveis, né? E eu aposto em uma outra resistência, que é a insolência. É aquilo que eu estou apostando, né? Vejo a insolência como uma forma de resistência. Pode avançar, Welton, por favor? Então, e aí, a insolência, ela deve ser lida como um acontecimento. Ou seja, se a resistência na análise do discurso não é previsível, não é fruto da vontade das pessoas, mas é algo que se dá no acontecimento, em um acontecimento, na forma de um acontecimento, né? Eu acho que a insolência também é um acontecimento, também configura um acontecimento. Em determinada situação, em determinadas condições de produção, em uma contraposição que mobiliza forças radicalmente diferentes, com poderes radicalmente diferentes, em uma situação, em condições de produção tensas, a insolência pode tomar o corpo do sujeito, desafiando os sentidos estabilizados. Tá? Então, o acontecimento da insolência, constituído a partir das disputas configuradas no social, tensiona a estabilidade das relações sociais, ameaçando a administração dos sentidos estabilizados. A resistência sempre desestabiliza os sentidos estabilizados. E a insolência faz isso também de um modo específico, colocando em jogo forças radicalmente dissimétricas. A insolência, então, inaugura uma contraposição que escapa às oposições imobilizadas. O Estado legisla sobre oposições possíveis. O Estado democrático de direito, cuja formação social é a capitalista, ela possibilita que haja contraposições. Contraposições que são regulamentadas na forma da lei. A lei prevê manifestação, prevê greve, prevê diferentes movimentos do social, e isso como uma forma de engessá-los, né, de impedir que haja uma ameaça aos sentidos dominantes que reproduzem a formação capitalista, né? Então, a insolência, ela pode tomar o sujeito em determinado movimento do social
deslocando essas posições imobilizadas e dando movimento, dando mobilidade para as relações de contradição existentes. Então, a insolência inaugura uma contraposição. Volta um, por favor, só para fixar. A insolência inaugura uma contraposição que escapa às oposições imobilizadas, tão bem gerenciadas pela democracia capitalista. E é produzida nas fissuras, onde não há encontro possível entre formas radicalmente distintas de significar o social. Pode avançar, por favor. Então, a possibilidade da insolência vem justamente dessa relação contraditória constitutiva do social. Ainda sobre essa noção, eu aponto que as manifestações radicalmente assimétricas de afrontamento ao poder constituem objeto de meu investimento, pois elas podem apontar para o funcionamento da insolência. Gestos investidos na precariedade podem fazer tremer os sólidos sentidos que reproduzem o estado de coisas existentes. Então, por que manifestações radicalmente assimétricas de afrontamento ao poder? A gente já vai ver uma imagem que aponta isso, mas imaginem só a oposição a um tribunal, à justiça, ao exército, ao militarismo. São oposições que mobilizam poderes radicalmente assimétricos, né? Dependendo de quem se opõe, é claro. Bem, esses gestos se tornam mais radicalmente assimétricos quando a resistência se dá, ou a insolência incorpora, digamos assim, um sujeito investido na precariedade, ou seja, um sujeito destituído de poder econômico, destituído de poder político, de poder bélico, né? Pode passar, Welton, por favor. Então, bem, minha aposta, tá, que essas cenas de assimetria extrema que se dão no social, elas podem apontar para o funcionamento da insolência e podem dizer de algo que é insuportável para o Estado, certo? Aqui eu faço um parênteses, gente, que é claro, né, a gente pensa que pode haver sentidos que ameacem o estado de coisas existentes e nos levem para um outro estado de coisas existentes. Podem romper com a formação capitalista e nos levar para uma outra formação. Isso não significa necessariamente que vai ser bom para a gente, né? Pode irromper o estado de coisas existentes, os sentidos dominantes, e vir algo muito pior, né? Isso é possível também. Então, enfim. Mas, para já ir caminhando para a análise, eu leio aqui rapidamente algumas condições de produção da formulação da imagem, né? Então, uma cena fotografada em 2015, no Oriente Médio, circulou por todo o mundo em diferentes mídias. O que grandes jornais como o Globo narram é que a tensão entre colonos israelenses e palestinos na Cisjordânia levou à interposição do Estado de Israel. O menino palestino de 12 anos, que participava de um protesto contra o avanço territorial dos colonos israelenses, havia atirado uma pedra contra as forças militares que tentaram imobilizar o garoto. Então, isso é o que a grande mídia, né, e as mídias, de uma forma geral, contam sobre esse episódio. Pode avançar, por favor. Aí tem uma imagem, e eu gostaria de direcionar o meu investimento agora para a leitura dessa imagem, tá certo? Então, bem, na formulação visual, comparece um soldado em cima de um garoto em agonia, imobilizando esse garoto. Ao mesmo tempo, duas mulheres com trajes típicos da cultura árabe se esforçam na tentativa de afastar o militar e liberar o menino. No canto esquerdo da imagem, há uma garota sem hijab, vestida de calça jeans e com uma camisa rosa de um personagem de desenho animado infantil, mordendo a mão do soldado, que traja uma balaclava na face, que é esse equipamento de proteção muito usado aqui no Brasil e em outros lugares também, né? A imagem é constituída por outros elementos. No entanto, minha atenção é tomada por uma simetria radical. Uma garotinha, trajada com uma roupa infantil, mordendo a mão de um soldado israelense uniformizado. A garota palestina se depara com o absurdo da imobilização de uma criança por um militar, despossuindo essa criança, provavelmente o amigo da garota, de uma dignidade mínima, como se fosse um corpo disponível a ser agredido. O modo como a contradição se configura no social leva a insolência a investir o gesto da garota palestina.
Mesmo sem se dar conta, ela não apenas contrapõe o militar, mas o poder monumental da máquina de morte do Estado israelense. Então, é claro que ela morde a mão de um militar específico. Mas esse gesto, cujo sentido escapa à dimensão do soldado e da menininha, né, esse gesto atenta contra o próprio exército israelense. O poder estabelecido em Israel, que tenta se impor na Cisjordânia, não se alterou, mas uma questão insuportável, entre muitas outras, é colocada sobre o exército israelense, mexendo, ainda que minimamente, com a rede de sentidos. O militarismo, que reivindica para si sentidos de força e coragem, é profundamente covarde. Soldados israelenses, treinados para combater e matar, agridem crianças palestinas que não têm condições de defesa. Não se constrangem em reproduzir essas práticas diante de mães, outras crianças, nem de câmeras. Bem, e é claro que para essa imagem circular, né, houve o aparelho midiático funcionando aí. Algum jornalista capturou essa imagem que registra o momento do funcionamento da insolência e ressoa, né, por diferentes países. O aparelho midiático é fundamental aí nesse jogo. Então, o corpo da garota registrado pela imagem é tomado pela contradição constitutiva do momento, explicitando a radicalidade da ruptura entre uma posição infantil e uma posição insolente. Eu vou explicar melhor esse ponto, tá? O gesto da menina que toma a mão do soldado para mordê-la irrompe na singeleza da mesma menina que veste uma camisa rosa estampada com um piu-piu, personagem do Looney Tunes. Então, o equívoco se faz no próprio corpo da menina quando a insolência a toma, né? Trata-se de um corpo que sofre uma passagem. O lugar relativamente resguardado da infância dá espaço para a insolência, que ao atentar inesperadamente contra a violência do soldado, o toma em uma expressão de espanto. Então, a insolência, no momento do confronto, transforma o corpo do insolente, expondo a deriva de sentidos que se encrava na carne. Então, a menina palestina se atira contra o soldado israelense em um gesto inesperado para o mundo. A simplicidade própria da criança palestina não evita que a insolência se encrave em seu corpo e gesto. Situação extrema que opõe forças monumentais, como o exército, a sujeitos fragilizados, como a garota, mas que, no entanto, não impedem que as redes de sentidos estabilizadas sejam ameaçadas, ainda que minimamente. Então, para mim, é muito interessante que um corpo fragilizado, destituído de poder bélico, de poder econômico, de poder político, dá lugar para que os sentidos possam ser outros, dá lugar para que haja a resistência, para que haja a abertura do diálogo com alhures, com os sentidos outros, com o irrealizado. Então, talvez seja porque esse sujeito está inscrito na precariedade que haja a possibilidade de abertura para a insolência e para sentidos outros, que entram em jogo na contraposição a sentidos tão bem estabilizados que dizem do exército israelense, por exemplo, né? Então, eu espero que nessa apresentação tenha sido possível trazer um pouco da resistência na análise do discurso, na sua diferença com a psicanálise, com os sentidos dominantes, e que, pensando a resistência dentro da análise do discurso, que não é consciente, é da ordem de um acontecimento, que toma o sujeito na relação com o social, podendo ressoar e ameaçar a formação social existente, né? Espero que, levando em conta a resistência na análise do discurso, tenha sido possível compreender minimamente o que eu proponho como insolência, que é uma forma de resistência que toma esse corpo precário, ameaçando a reprodução dos sentidos tão bem administrados pela formação social capitalista. Então é isso, muito obrigado. Espero aí as perguntas, críticas, enfim, tudo que seja possível comentar. Muito obrigado, gente. Obrigado, Flávio, pela sua apresentação. Bom, vou ver aqui agora no chat.
Se tem alguma pergunta, eu anotei as minhas perguntas, pessoal, quem quiser fazer perguntas também, ou coloca aqui no chat, que eu leio para vocês, ou levanta a mão, né, aqui no íconezinho, que aí eu passo a palavra para vocês. Bom, são duas apresentações muito instigantes, né, que dão muita coisa para a gente pensar. Eu vou começar comentando, então, a apresentação da Fernanda. Fernanda, eu fiquei bastante interessado quando você falou que retornou da busca anúncios religiosos, né, da busca sobre a depressão. E aí, porque essa é uma questão que, para mim, apareceu muito também, a Igreja Universal, por exemplo, né, que foi meu objeto no mestrado, ela investe muito fortemente nisso, assim, então eu fiquei bem curioso, assim, eu sei que você não investiu, mas eu queria dizer dessa curiosidade. Fernanda, o que eu fiquei pensando, enquanto você mostrou os títulos, é que me pareceu, e aí é uma pergunta para ver se você concorda com isso, que a mídia, relativamente a esse discurso sobre a depressão, ela assume um certo didatismo, né? Então, tem o verbete que apareceu, mas tem também as estruturas linguísticas, né? Do aposto, da predicação, que vão ali mesmo, parece que a mídia assume esse papel de ensinar, né? E aí é engraçado, porque o didatismo, normalmente ele comparece, né? Quando você tem uma novidade a discursivizar, o que não é exatamente o caso da depressão, né? Ou será que ela seria uma novidade sempre atualizada? Como é que você vê isso, né? Existe essa demanda por atualização? E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar para você, então, parece que tem então esse funcionamento, né, da mídia querendo ensinar o tempo inteiro o que é a depressão, e aí dá números, e aí faz uma avaliação qualitativa, né, como você divide, tem o quantitativo e o qualitativo, e isso, né, ela acaba por calar um outro modo de dar sentido a essa recusa do sujeito, né, diante de uma perspectiva de uma sociedade que explora e tudo mais, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. E uma última questão, que você está trabalhando com títulos, né? Como que talvez fuja um pouquinho do que você apresentou, mas talvez tenha aparecido também, né? Como que tem aparecido na sua pesquisa, nas suas pesquisas, essa questão do clickbait, né? E se tem aparecido, como que vocês têm tentado dar conta? Essa é uma questão que eu gostaria de te ouvir, sobre a qual eu gostaria de te ouvir. Bom, e aí eu passo para a apresentação, para a pergunta que eu gostaria de fazer para o Flávio, e estou de olho aqui para ver se aparece alguma pergunta no chat. Flávio, eu achei interessante porque você começa pelos primeiros psicanalistas, e ali aparece também uma questão da recusa do sujeito, que também é a questão da depressão, né? Deu um elo aqui nas apresentações, achei isso bastante interessante, né? Bom, é bastante chocante, né, a imagem que circulou, assim, e a gente vê o desdobramento, né, da guerra e tudo mais. Então, eu vou tirar você dessa cena e vou colocar você em outra cena para te fazer uma pergunta sobre o Solés. Bom, é também uma cena de assimetria, mas não é uma cena com uma tamanha simetria. Não é um soldado de um Estado genocida contra uma menininha de uma minoria étnica, mas ainda é uma cena de assimetria, né? Para ver se a gente bem entendeu o que você está propondo como insolência. Eu era professor numa escola no Rio de Janeiro, uma escola de ensino fundamental, e, de repente, chegou uma ordem, né, da Secretaria de Educação que ia cantar o hino nacional. E aí a direção comemorou e tudo mais, né? Porque agora sim as crianças vão aprender os verdadeiros valores de antigamente. E as crianças não queriam cantar aquilo, elas se sentiam ridículas, e começou a ter uma repressão muito forte contra as crianças. Então, mandava para casa, chamava o pai e tudo mais. Até que, aparentemente, as crianças decidiram sublimar um pouco a revolta. E ficou assim um tempinho, uns dias.
Até que um rapazinho começou, e é interessante porque, do meu ponto de vista, aquilo não era nada intencional. Ele começou a cantar o hino nacional a plenos pulmões, assim, sabe? Como se ele estivesse fazendo um show e todo mundo estivesse ali para ver o show dele. Ele cantava a plenos pulmões e isso produziu um certo riso e todo mundo começava a rir, quer dizer, dava uma quebra ali no ritual, né? Então, aquele gesto dele cantar do modo como não se espera que se cante o hino, né? Cantar como um popstar, acabou produzindo um riso coletivo, inclusive entre os professores. E isso acabou levando a direção a abandonar a ideia de cantar o hino, porque viram que, né, isso ia falhar em algum momento. Dá para pensar em Insolência por aí, na queda do hino nacional? O que você acha? E aí eu passo a palavra para vocês comentarem. Obrigada, Elton. Pois é, eu fiquei ouvindo o Flávio, falei, gente, olha, tem coisa... O que eu gostei que o Flávio trouxe, essa questão da resistência, porque teve até um momento que eu trago ali a questão dessa inconsciência ou não, né, de uma recusa. Até bom para retomar, quando eu digo isso, tem uma questão, por exemplo, sobretudo na prática do trabalho, porque a gente tem no campo da administração o absenteísmo, né, que é aquela ideia de que a pessoa não vai trabalhar em algum momento do mês, ela não aparece no trabalho. E isso, a princípio, não causaria problemas. A questão é que o deprimido, ele não pode se dar o luxo de ser absenteísta, porque aí ele precisa do diagnóstico para conseguir justamente... Então, tem uma relação aí nesse sentido. Então, é só para dizer que eu estou de acordo com o Flávio, tá? Que quando eu coloquei o inconsciente é dessa prática de alguém, hoje eu não vou trabalhar, né? Eu vou ficar em casa, eu não tô, que era uma fissura nesse ritual da prática do trabalho, mas que também, a depender das relações, ela é posta em risco. É como o Flávio falou, as práticas vão se reorganizando. É como com a depressão. A gente tem agora um processo, eu li recentemente uma matéria de pessoas que foram aprovadas num concurso público para professor, e elas foram consideradas inaptas no exame médico, porque elas tinham laudo para ansiedade. Então, é isso, a gente reorganiza. Então, o que antes vinha como, nossa, finalmente eu vou ter reconhecido o meu adoecimento legitimado pela instituição médica, né, que vai para o trabalho. Agora começa a voltar de novo, né? Isso que o Flávio falou, às vezes as conquistas, a gente não tem como dizer aonde que isso começa a virar uma própria... que é essa capacidade... Pois é, Laís, é uma tristeza. Beijo, Laís. Felipe, também esqueci de dar oi para vocês. Beijo. Como que a formação social capitalista e burguesa, ela se reorganiza para, de novo, atacar o trabalhador, né? Então, acho que o Flávio trouxe um ponto, queria retomar isso. Agradeço, Flávio. É muito bom, né? Porque aí a gente vai lembrando. Sobre essa questão da atualização... ela é uma questão interessante, porque, de fato, essa prática de trazer os sintomas está retornando. Ela está retornando, e isso também é intrigante. Por que começa a retornar? E não é sem... E eu não entrei, gente, porque é isso, a gente é breve, então eu também queria falar dos procedimentos, mas tem uma questão aqui que me parece que é das condições de produção. Ao mesmo tempo que a gente tem medicalização, patologização da vida, começa, então, agora um didatismo assim, vamos compreender o que é depressão. Então, tem esse movimento que é uma reorganização da prática jornalística, né? Porque é isso, não tem... Quando eu estava falando dos levantamentos, eu trago ali, mas assim, a gente não tem muitas eliminações, não, tá? Os últimos 2 anos são os anúncios. A gente não fez o clickbait, tá, Elton? Esse é um ponto, a gente foi mesmo nesse critério
excluir os anúncios. A religião também me chama atenção, e até eu fiz uma análise, um trabalho com as séries no Celsul, que a gente analisou a depressão é falta de Deus. A gente analisou esse enunciado e a gente analisou assim, depressão não é falta de Deus, esse tensionamento entre o uso do não, e enfim. A religião está muito vinculada, tá? E dá um pano para manga mesmo. Então, do didatismo tem um retorno, do clickbait a gente não se ocupou, mas é uma questão que está lá, tem os anúncios, orações, Deus, tem ali um anúncio, e a recusa, né, que eu não sei se eu entendi bem a sua, aqui eu anotei recusa, você estava comentando sobre o quadro depressivo ser uma recusa desse sujeito, né? Eu estava tentando pensar, assim, por exemplo, porque tem a possibilidade, né, da gente interpretar essa recusa, né, do sujeito mesmo, né, de se submeter à exploração e tudo mais, né? Só que o que me parece é que essa discursividade sobre a depressão, ela cala um pouco esse sentido, né? E impõe outros modos de dar sentido a isso, né? Eu não sei, enfim, acho que eu pensei também. É por aí mesmo. A depressão ela vai ser discursivizada cujo efeito é a negativização, então ela sempre é um problema, ela é sempre... Tanto que me chamou muita atenção esse título, Por que o Brasil? Eu não abri ainda a matéria, porque é sempre por partes, né? A gente vai por partes, mas eu gostaria de ler e me debruçar e compreender o que vai estar em jogo nesse porquê. Sabe, se virar as condições sociais, se isso vai ser abordado, ou o que tipo de... Porque aí entra lá do Peixe, né? Que tipos de argumentos e exemplos serão dados para colocar em questão esse funcionamento da depressão no Brasil, né? O próprio fato de comparecer como uma questão nacional, digamos assim, né, uma questão do Brasil, já dá muito pano para manga. Que não é só estatística, porque em geral vem sempre assim, Brasil tem quantos, e acabou, esse é o título, é sempre muito vinculado. E nesse último projeto, a gente depreendeu, então, esse silenciamento das estatísticas, o que é muito curioso, porque nos outros anos era muito forte, era muito marcada a presença de dados e estatísticas, e agora um silenciamento, né? Então, como essa recusa, ela não é abordada, ela é silenciada, porque a gente está sempre na ordem de um transtorno. E vale lembrar, né? É um transtorno cujo discurso dominante é cerebral, bioquímico, né? Aquela questão das moléculas, então, ainda está muito vinculado a isso, né? Muito presente essa questão, e também essa negativização da tristeza. Me chamou a atenção esse comparecimento do suicídio, já vem do ano passado essa questão, não havia. Então, claro, eu estou aqui também começando esse movimento desse ano, mas compreender o seguinte, essa recusa não é dita, ela não é significada. E eu fiquei com uma pergunta a partir do trabalho do Flávio, que é, pode o insolente ser deprimido? Porque também me parece que há uma imagem desse adoecimento que me parece assim, que não passa pela insolência. Sabe, a resistência desse sujeito, ela vai se dar de uma outra ordem, que eu fiquei aqui pensando a partir do que você trouxe, Flávio, sabe, nessa relação. Gostei muito do seu trabalho. Vou deixar passar para o Flávio para não me estender. Muito interessante seu comentário, Fernanda. Acho que o depressivo poderia ser o insolente, mas a insolência, ao encarnar no depressivo, iria colocá-lo talvez em uma outra posição. Não sei, pensando assim.
Mas muito interessante. Elton, muito obrigado pela pergunta. É muito difícil a gente achar exemplos, né, do funcionamento da resistência, pensando a partir da AD. Você vem e traz um exemplo maravilhoso como esse, desse garotinho, né, cantando hino, a plenos pulmões. Então, eu penso que, sem dúvida, é a resistência no social, né, esse garotinho cantando lá a plenos pulmões o hino, mas se dá pelo xixi, né, é uma resistência pelo humor, pelo xixi, que ele faz de um modo provavelmente não consciente, né? Ou se ele teve a ideia de fazer uma piada com o hino, certamente não previa que os efeitos seriam acabar com o hino na escola, mas, de fato, aí o xixi, o humor, é um exemplo perfeito da resistência, né, que abre na relação com alhures, com sentidos outros, a ponto de ameaçar os sentidos estabilizados dessa escola e fazer acabar o hino da escola, né? E o que você cita como exemplo é perfeito assim, para a gente pensar como a resistência ameaça os sentidos estabilizados. Agora, eu não penso que essa forma de resistência do garotinho seja a insolência. Não penso que a insolência tomou o corpo desse garotinho, porque normalmente a insolência explicita a contradição, né? O xixi, o humor, não explicita a contradição, mas a insolência, sim, ela aponta, ela morde a mão do soldado, ela derruba um monumento, né? Enfim, bota fogo em uma estátua, é algo mais explícito, né? Eu Então, da penso próxima que vez, espero que um aluno morda a mão da diretora para eu ter um bom exemplo de isso. Porque não é muito difícil de acontecer. Perdão, Flávio, eu te interrompi, mas eu não podia deixar passar essa. Ó, tem uma última questão que apareceu aqui, e aí a gente fecha, né, pela avançada hora, porque amanhã também é dia, que é a questão do Juan Tavares, que ele queria que a mesa comentasse um pouquinho sobre a romantização da depressão na internet, né? Que tem um pouco disso também, esse movimento, que parece que tem uma grande quantidade de adolescentes, né? Acho que é se autodiagnosticando, né, Juan, que você quis dizer, ou domesticando mesmo. E aí, ou tratando a doença como uma piada, e ele queria, né, saber um pouquinho sobre isso, vocês podem comentar. E aí? Obrigada, Juan, pelo comentário. Eu não analisei esse movimento de romantização, esse funcionamento, né, que a gente poderia compreender, né, como romantização da depressão. O que eu venho tentando depreender, e a partir de leituras e olhando para os materiais que eu analiso, é esse processo de sentidos que são produzidos sobre as nossas condições de produção e que vão incidir na evidência de estamos tristes, estamos deprimidos, temos ansiedade e outros agora diagnósticos que estão crescendo. Por exemplo, TDAH, se eu falei bem a sigla, autismo. Então, algumas questões, claro, que aí a gente não está falando exatamente de transtorno, mas o funcionamento do diagnóstico, que esse é um ponto, o diagnóstico passando a ser aquilo que predomina no que o sujeito diz de si. Isso é bastante comum, isso comparecendo, né? Então, seja domesticando, tratando como piada, é sempre em relação a isso, né? Esse diagnóstico. Então, eu não analisei, mas agradeço, vou ficar atenta para ver se eu me deparo com isso. A Lê também falou aqui de diagnóstico como depressão, quantos momentos deprimidos. Pois é, aí tem uma relação com a tristeza, né? E como a tristeza é negativizada, por isso também esse movimento de olhar para esse sentido sobre felicidade, eles me levaram a compreender também o sentido sobre depressão, porque se o funcionamento dessa formação social incide nessa evidência de que é preciso ser feliz, saudável,
essa vida cujo efeito mais forte é do hedonismo, é preciso aproveitar. Ou seja, quem não está aproveitando está triste. E se está triste, a regularidade da tristeza, olha, observa, porque isso pode ser depressão. E a mídia, ela vai sim, e isso para mim também é um movimento que a gente não tem como dizer para onde vai dar, e volta a retomar o que o Flávio falou, porque ao mesmo tempo pode ocorrer o seguinte, de as pessoas lerem as matérias. Quando eu fiz a análise da Veja, tinha muitos testezinhos, veja se você tem depressão. Isso era super comum, né? Você fazer pequenos testes, porque qual é um dos pontos problemáticos? É você ir ao médico já dizendo os sintomas. Então, você... E nessa relação, e aí o Foucault me ajudou muito a compreender, quando ele vai falar no Nascimento da Clínica, o que é esse momento com o médico, que escuta ou não escuta essa, né? A gente tem esse processo de evidência. Sim, você tem depressão, por exemplo. Lembrando que para ter depressão não é tão complicado assim, a depender dos sintomas, né? Enfim, é isso. Vamos seguindo aqui, que eu quero ouvir o Flávio também, mas espero ter respondido, tá, gente? Assim, minimamente. Não, bem, eu não tenho muito a dizer, na verdade, não tenho nada a dizer sobre essa questão, mas, para mim, o que a Fernanda fala é muito pertinente e, enfim, faz bastante sentido ao pensar ao pensar na depressão. Não na romantização da depressão, mas na depressão, né? Beleza, pessoal. Olha, foi do jeito que eu sonhei. Ainda bem que está gravado. Obrigado demais, Fernanda, Flávio, obrigado. Nós somos 43 guerreiros que ficaram aqui até esse momento, tá? Muito bom. Obrigado para quem também participou aqui no chat, quem fez pergunta. E amanhã tem mais, não é isso, professor Daí? A gente começa às 9 horas com 3 simpósios 4, 6 e 8. Vocês podem escolher qual querem assistir, se eu bem entendi, e também na parte da manhã tem 2 minicursos, o lugar da gramática na educação básica, discussões e propostas, e a leitura na perspectiva discursiva, que é muito interessante também. À tarde, vai ter um simpósio, convido todo mundo a participar, eu, o professor Felipe Nascimento, vamos... não, esse não, peraí, não, só um não, deixa eu contar direito. É porque está intercalado, peraí. 2 simpósios, amanhã à tarde, 3 minicursos, pronto. E à noite a gente vai ter também lançamento de livro e mesa redonda, então está todo mundo convidado para acompanhar a nossa programação. Mais alguma coisa, professor Daí? Então, encerramos por aqui. Diga. Eu só agradeço a participação da professora Fernanda e do professor Flávio, e que foram maravilhosas as reflexões. Nem sempre a gente consegue acompanhar na velocidade, porque muita coisa, né, para prestar atenção. A partir do lugar teórico de vocês, a gente não consegue acompanhar, mas eu fiz várias anotações aqui, e depois eu vou procurar os textos de vocês, porque sempre é bacana também a gente conhecer as pessoas, ouvi-las e depois lê-las. Então, obrigado. É isso. Um beijo, boa noite para todo mundo, até amanhã. Amei estar com vocês nessa noite, gente. Tchau, tchau. Amei também, gente. Um beijo, muito obrigada, viu? Parabéns, está lindo. Beijo, Fernanda. Obrigado, beijo, gente. Flávio. Parabéns. Beijo, Flávio. Tchau. Um abraço.